Pelo menos uma vez por semana você deveria dedicar um tempo para você mesmo, no mínimo 1 hora. E nesse tempo você deveria refletir se você está crescendo ou se você está estagnado. Pode até parecer uma questão filosófica e, de certa forma, até é. Mas também é uma questão prática que está relacionada com os resultados que você pretende alcançar no futuro, principalmente em relação à sua vida profissional. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 102 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Você se lembra de quando, na sua infância, na sua adolescência, você ouvia aquela célebre pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Eu já quis ser um montão de coisas, de piloto de Fórmula 1 a médico cirurgião. No final, acabei escolhendo engenharia, me tornei executivo e hoje sou empresário e mentor de líderes e gestores. E eu nunca me esqueço uma vez que a minha filha devia ter uns 4 ou 5 anos, ela tinha acabado de chegar da escola e ela falou assim: papai, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Quando eu crescer, eu quero ser pipoqueira. Porque é muito legal, pai. Eu vi o pipoqueiro dando pipoca de graça para as crianças na saída do colégio. Eu quero ser pipoqueira quando eu crescer. Eu vi aquilo, né, aquela ingenuidade da criança e falei: tá bom, minha filha, eu acho que você vai ser uma ótima pipoqueira. Mas o que eu acabei descobrindo ao longo da minha jornada é que, na verdade, essa pergunta continua válida mesmo agora. Sim, essa pergunta ainda vale para você. O que você vai ser quando você crescer? Porque, na verdade, o crescimento não está relacionado apenas ao crescimento enquanto altura, que para ali entre os 18 anos, 16, às vezes até 20, vai depender ali da genética e do sexo. E também não estou falando do crescimento do cérebro, que chega à sua idade adulta aos 25 anos de idade, quando a sua formação biológica está completa. Eu estou falando de crescimento cognitivo, de crescimento emocional, que esse não para nunca. A gente tem sempre a possibilidade de continuar crescendo, aumentando as nossas habilidades, adquirindo habilidades novas, mudando os nossos comportamentos para que eles sejam comportamentos mais producentes. E isso acontece tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E é aí que chegamos na pergunta título deste episódio. Você está crescendo ou você está estagnado? Porque diferente do crescimento ósseo ou do crescimento da nossa massa encefálica, o crescimento que eu estou falando agora depende única e exclusivamente de você. Não é mais um crescimento natural que acontece aquém das nossas vontades. E para saber se você está crescendo ou se você está estagnado, eu recomendo que pelo menos uma vez por semana você dedique um tempo para você refletir e pensar sobre crescimento pessoal, intelectual e emocional, para poder entender se você está crescendo ou se você está estagnado. E para te ajudar nessa reflexão, eu posso propor para você aqui responder algumas perguntas, para que você tenha mais clareza da sua situação atual. Perguntas como: o que você implementou nos últimos 3 meses de inovação na sua área? O que você aprendeu nos últimos 3 meses e aplicou na sua área para aumentar o resultado que a sua equipe gera? O quanto você percebe que a sua equipe se desenvolveu nos últimos 6 meses? O que mudou na sua forma de pensar nos últimos 12 meses? O que mudou no seu comportamento nos últimos 12 meses? O que te aborrecia,
te estressava ou te deixava ansioso nos últimos 12 meses e que hoje já não impacta mais no seu estado emocional. Se você conseguiu montar uma lista de coisas para cada uma das perguntas que eu acabei de te fazer, provavelmente você está crescendo. A quantidade de respostas que você deu provavelmente indica, inclusive, a velocidade em que você está crescendo. Se teve dificuldade para responder uma ou mais perguntas, pode ser que nesse campo você não esteja crescendo tanto quanto você poderia. E a grande verdade é que quanto menor for a sua lista de respostas para essas perguntas, mais próximo da estagnação você está. Agora, uma coisa importante, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo na hora de responder essas perguntas. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Algumas pessoas vão perceber pela quantidade das suas respostas que estão crescendo, que estão realmente evoluindo. Já outras vão perceber que, na verdade, estão mais para a estagnação e vão até tentar se convencer de que está tudo bem estar dessa forma. Afinal de contas, pior cego é aquele que escolhe não ver. Se você é essa pessoa, eu recomendo fortemente que você pare de ouvir esse episódio, tome ali a pílula azul para tentar esquecer que desses últimos 10 minutos aconteceram na sua vida. Mas também existem aquelas pessoas que, depois de fazer esse exercício de reflexão, vão estar incomodadas com o seu crescimento ou até mesmo com a velocidade desse crescimento. E para essas pessoas eu recomendo tomar a pílula vermelha e continuar ouvindo esse episódio, porque eu vou te ajudar a acelerar o seu crescimento. Afinal de contas, é melhor a gente encarar a verdade agora do que a gente esperar para perceber através dos nossos resultados futuros que a gente poderia ter crescido muito mais. E entendendo que você quer aumentar a velocidade do seu crescimento, eu vou te dizer que existem apenas duas possibilidades que estão te impedindo de crescer na velocidade que você gostaria. A primeira possibilidade é que você não sabe exatamente aonde você quer chegar. Logo, fica difícil saber o que você precisa desenvolver para chegar lá. E a segunda possibilidade é que você já sabe onde quer chegar, já até entende quais são os seus pontos de melhoria, talvez tenha incluído alguns outros pontos depois dessa reflexão, mas ainda não está conseguindo avançar como você gostaria. Bom, começando com aquelas pessoas que ainda não têm muita clareza sobre aonde querem chegar, a gente tem que voltar para aquela célebre pergunta: o que você quer ser quando você crescer? E eu já te adianto que você pode ser o que você quiser ser, desde que você dê conta de se tornar aquilo que você quer ser. Porque para se tornar aquilo que você quer ser quando crescer, você vai ter que fazer coisas que você não faz hoje. Você vai ter que pensar de uma maneira que você ainda não pensa hoje. Você vai ter que se comportar de uma maneira diferente daquela que você se comporta hoje. E talvez você tenha até que sentir-se como você ainda não se sente hoje. Bom, eu disse que esse episódio ia ser um pouco filosófico, então é para ser assim mesmo. Quando a gente entra nesse momento de reflexão e de entender, de olhar para nós mesmos, não tem como fugir de um pouco de filosofia. Então, agora que você já sabe se você está crescendo ou se você está estagnado, se você já entendeu a velocidade em que você está crescendo e se você já entendeu aonde você quer chegar, o que você quer se tornar quando você crescer, o tanto que você quer crescer, está na hora de você entrar em ação para avançar, para acelerar, para crescer de fato, porque como eu disse anteriormente,
Esse crescimento mental, emocional, ele precisa de engajamento seu. Você vai precisar se comprometer com o seu conhecimento. Aliás, você vai precisar apenas de duas coisas. Você vai precisar do conhecimento para você crescer e você vai precisar, obviamente, do seu próprio comprometimento com o seu crescimento. Afinal de contas, lembra do que eu acabei de falar. Você vai precisar fazer coisas que você ainda não faz, pensar de maneiras como você ainda não pensa. Você vai precisar mudar os seus comportamentos, adquirir novas habilidades ou melhorar as habilidades que você já tem. É assim que você vai crescer para se tornar aquela pessoa que você quer ser. E quando a gente fala de adquirir novos conhecimentos, você já sabe que existem várias formas de adquirir novos conhecimentos. Você pode adquirir conhecimentos com outras pessoas, você pode adquirir conhecimentos com estudos, com livros, com cursos, com mentorias. Existe uma variedade de formas pelas quais você pode adquirir conhecimento. Agora, comprometimento é um comportamento. E para você desenvolver novos comportamentos, para você mudar comportamentos que você já tem, mas que não vão te ajudar a chegar onde você precisa chegar, você precisa entender uma coisa chamada fluxo das experiências humanas. Porque a mudança de comportamento só acontece quando você consegue mudar o seu estado emocional, mudar os seus sentimentos sobre aquilo. E os seus sentimentos só vão mudar se você conseguir alterar a estrutura de significados que tem aqui dentro da sua mente. Sim, é a estrutura de significados que você tem que vai transformar percepções em estado emocional. E esse estado emocional é fundamental para determinar os seus comportamentos. Se você entender como isso funciona, se você entender como essa estrutura funciona dentro da sua mente e conseguir mudar essa estrutura, você é capaz de mudar os seus comportamentos. Eu fiz isso ontem com um mentorado, que me apresentou algumas atividades que ele disse estar procrastinando. Ele falou: estou procrastinando esta atividade. E eu perguntei: por que você está procrastinando essa atividade? Por que você não senta e faz? O que está por trás dessa procrastinação? E ele foi brutalmente honesto e falou para mim: olha, eu estou procrastinando porque eu não acho que é meu trabalho fazer isso. E eu estou falando de um gestor que lidera vários outros gestores. E quando eu perguntei para ele por que ele acreditava que aquela atividade não era uma atividade importante para ele, ele me deu aquilo que ele entendia em termos de significado daquela atividade. E o que a gente fez? Eu mudei o significado que ele dava para aquela atividade com base nos meus conhecimentos sobre a atividade, sobre a estrutura, sobre processos empresariais. Quando eu trouxe para ele uma nova informação e fiz ele ter novas percepções, ele conseguiu quebrar uma crença que ele tinha sobre aquela atividade. Ele fez isso, eu só trouxe as informações. E quando ele fez isso, ele estava alterando a estrutura de significado que ele dava para aquela atividade específica. E quando ele mudou isso, ele falou: nossa, agora faz todo sentido que eu faça essa atividade, porque de fato essa atividade é muito importante. Em 10 minutos ele mudou de opinião sobre uma atividade. E eu não precisei convencê-lo disso. Ele convenceu a si mesmo com base numa nova estrutura de significados que eu ajudei ele a formar. E daqui para frente eu não preciso mais me preocupar, e nem ele, porque certamente ele não vai mais procrastinar essa atividade. Aquela atividade que ele nem gostava, provavelmente ele vai passar até a gostar dessa atividade.
Coisas que acontecem quando você altera a estrutura de significados. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de crescimento intelectual, crescimento emocional, crescimento em termos de possibilidade de geração de resultados, a gente está falando de uma coisa que é possível, que pode acontecer independente da sua idade ou da sua experiência. Quando eu dou mentoria, eu não dou mentoria para quem está começando, não. A maior parte dos meus clientes são profissionais que já têm 4, 5, 10, 20 anos de experiência na liderança. E essas pessoas, ao fazer as suas reflexões, entenderam que precisavam crescer, que poderiam crescer e gerar ainda mais resultados. E se elas já chegaram a essa conclusão, talvez você também chegue a essa conclusão. E se nesse momento você tiver despertado para essa oportunidade de investir no seu crescimento, de dedicar tempo ao seu próprio crescimento, se você quiser a minha ajuda, você pode contar comigo. Basta entrar em contato com a minha equipe através do link que está aqui embaixo nesse episódio. Você também pode acessar daltonribeiro.com.br/contato. Você vai conseguir entrar em contato com a minha equipe pelo WhatsApp e agendar uma sessão estratégica de alinhamento comigo. Agora, essa decisão é sua. Entendeu se você está crescendo? Percebeu qual é a velocidade do crescimento? Ou percebeu que está estagnado? Você decide o que você quer fazer com essa informação, porque o meu papel aqui era só abrir os seus olhos para essa possibilidade. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.